Aspectos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que são os aspectos do mapa astrológico e que parece, num primeiro momento, algo bastante complexo, mas na verdade a gente vai ver que não é tão complexo assim. Então, vamos lá. Os aspectos são as interações que acontecem entre os planetas, as falas, a escuta e toda a complexidade que envolve a comunicação, o modo de expressar e enfatizar determinado assunto, a urgência ou a tranquilidade, o peso ou a leveza em transmitir e captar a informação. Na escrita, utilizamos a pontuação, a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, a quebra de parágrafos, figurinhas e emojis para passar a mensagem que queremos. Na fala, utilizamos a entonação da nossa voz, pausas, silêncio, riso. Um mesmo assunto pode ser tratado com frieza ou com muita dramatização. Uma notícia pode ser dada aos gritos ou com serenidade. Então, eu esqueci de falar que nós estamos na página 64 aqui do Jardim. E a gente está falando então sobre os aspectos e a gente vai olhar agora para a figura de aspectos do nosso mapa. Então, os aspectos são todas essas linhas, esses traços aqui no nosso mapa que eles estão falando de como os planetas estão comunicando entre si. Qual é o tom? Como é que eles estão falando? Como é que eles estão se expressando? Tá? E é importante, assim, quando a gente está falando de aspectos, depois a gente vai falar sobre cada um individualmente, mas primeiro a gente vai falar sobre a figura de aspectos. Então, a figura é exatamente isso, é a figura como um todo que forma aqui esse desenho do meu mapa. Então, primeiro, antes da gente entrar em cada um dos aspectos, a gente olha como um todo essa figura aqui que forma no nosso mapa, que vai falar da ambiência do nosso mapa, tá? E sempre importante lembrar que não tem aspecto bom ou ruim. Depende a maneira como a gente lida com aquele aspecto, tá? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Figura de aspectos. Todos esses detalhes compõem um cenário maior, constituem o clima que se forma entre nós e os outros. Com o mapa, ocorre do mesmo modo. Então, essa figura aqui do nosso mapa, ela tá falando qual é o clima que o nosso mapa tá emanando, o que é que tá acontecendo aqui dentro. Imagine que você chega em um jantar onde já se encontram algumas pessoas. Houveram discussões e desentendimentos entre algumas delas antes de você chegar. Você não sabe dessa informação, mas conforme adentra nesse cenário, começará a captar uma certa tensão. Esse clima pode ser percebido de muitos modos. A nível mais sutil e invisível, então você sente que algo está estranho. A nível de linguagem corporal, então pessoas de braços cruzados, de caras fechadas ou fisicamente distantes. A nível emocional e mental, então elas podem ser agressivas ou rudes nas palavras. Então tem várias camadas aí que a gente pode perceber quando a gente adentra num ambiente. Todas essas nuances são captadas, mesmo que a nível inconsciente, e nos dão uma leitura da temperatura daquele ambiente. Então é isso, eu chego num ambiente, tô adentrando agora num ambiente, eu não sei tudo o que aconteceu ali antes de eu chegar, mas eu vou sentir qual é o clima que tá acontecendo ali. A figura de aspectos é o clima do mapa.
é o conjunto de interações que formam a consciência daquele mapa. Esse clima é mutável, pois depende completamente de como as funções dos aspectos estão sendo utilizadas. Esse que é o ponto. Depois, quando eu entrar ali quando a gente entrar em cada um dos aspectos, a gente vai ver muito isso, né? Que cada um deles tem aspectos, tem modos de serem trabalhados e de serem expressos. Então, a figura em si do nosso mapa, ela não muda, mas o clima muda, porque o que esta figura está emanando é mutável de acordo com a maneira com a qual eu estou utilizando isso que não pode ser mudado. Então, eu tenho algo que não pode ser modificado. O que pode ser modificado é a utilidade que eu faço dessa figura. Como que eu utilizo isso? Como que eu utilizo isso aqui que não tem como mudar, né? A utilização, a maneira como eu expresso esses aspectos, isso sim é mutável e é exatamente isso que altera o clima do meu mapa, que está refletindo o meu clima, a minha atmosfera na vida, né? O mapa, ele vai espelhar a maneira como a gente se coloca no mundo. Então, eu entendendo isso, eu me aprofundando aqui nos aspectos, eu vou entendendo a minha maneira de me colocar no mundo e como eu posso alterar ela se eu entender que tem coisas ali que talvez não estão da maneira que eu gostaria e eu gostaria de alterar. Então, os aspectos, eles vão falar muito sobre isso. Então, cada aspecto demonstra um modo de falar e expressar as emoções dos planetas envolvidos, bem como a maneira como escutam e interpretam o que captam. Então, vamos lá. Compreendendo o fluxo dos aspectos e seus significados. Como em qualquer relação, os ângulos e perspectivas dos envolvidos são sempre os fatores determinantes para compreender como a comunicação ocorre. Com os astros não é diferente. Os ângulos que se formam entre um astro e outro fornecem informações sobre o tom da conversa. Vem comigo conhecer os principais. Então, agora a gente vai passar por cada um dos aspectos principais, tá? Tem vários aspectos, os aspectos, eles são formados pelos ângulos, então, entre um planeta e outro, e a gente vai falar sobre os aspectos principais, tá? E aí é isso, é lembrar que os assuntos dos planetas envolvidos, o ponto de vista de cada planeta envolvido, é que vai falar sobre o que é que eles estão conversando. E os signos onde esses planetas estão vão dar ali o tom, né, as nuances ali, vão colorir aquele assunto. Então, a gente tem que pegar tudo que a gente já vem conversando até então para entender melhor essa conversa aqui que acontece entre os planetas, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai falar da conjunção. Aqui no livro eu trouxe aqui um exemplo, mas eu vou mostrar no meu mapa também. Então, a conjunção é quando um planeta tá bem pertinho do outro, tá? Quando a gente tá falando, depois eu vou falar das orbes. Quando a gente tá falando de aspectos, a gente vai ver que cada aspecto, então a conjunção é uma interação simbiótica que acontece a uma distância de 0 graus entre um planeta e outro. Ou seja, a conjunção é quando um planeta está em cima do outro. Uma conjunção exata é quando um planeta se encontra exatamente no mesmo grau do outro planeta. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma conjunção perfeita, exata, entre Vênus e Netuno, a 22 graus do signo aqui de Sagitário, tá? Então, tanto que aqui no mapa aparece um tracinho só, porque são 2 planetas que estão exatamente um em cima do outro.
tá? Mas a gente vai ver, depois eu vou falar das orbes, esses graus, a gente tem uma tolerância ali entre eles, tá? Então, mas num primeiro momento, para a gente entender isso, a gente vai olhar bem, digamos, para as interações aqui mais pontuadas, tá? Que são as mais... quanto mais o grau daquele aspecto tiver exato, mais o papo é reto entre os planetas. Então, aqui, essa Vênus e esse Netuno, um em cima do outro, eles estão numa conversa bem reta relacionada a uma conjunção. Agora, por exemplo, eu tenho aqui no meu mapa, ó, aqui eu tenho tenho 3 planetas em Capricórnio, tá? Então, eu tenho um Urano a 1 grau de Capricórnio, Saturno a 7 e Netuno a 9. Sim, Urano tá em conjunção com Saturno? Tá. Ele tá a 1 grau, Saturno tá a 7. Tem 6 graus aí de diferença. Eles estão em conjunção, mas não é uma conjunção exata. Agora, o meu Saturno e o meu Netuno, eles já estão mais próximos. Saturno tá a 7 e Netuno tá a 9. Então, é mais intenso, tá? Depois a gente vai falar da orbe, mas seria mais ou menos 10 graus, tá? Que a gente considera de média para considerar que é aquele aspecto, mas lembrando que quanto mais exato, mais próximo, mais perto do grau, né, do ângulo, na verdade, que aquela conjunção está propondo, mais o papo é reto e específico entre os planetas, tá? Então, vamos lá. Então, a conjunção. A conjunção é uma fusão intensa, como quando nos conectamos com alguém que se parece muito com a gente e nos sentimos compreendidos. Porém, ao mesmo tempo, podemos nos sentir aprisionados, pois há dificuldade em saber onde termina o espaço de um e começa o espaço do outro. Então, a conjunção é isso, os 2 planetas, ou mais, pode ser que seja mais de 2, no mesmo lugar. Então, nossa, eles se sentem muito compreendidos, porque eles estão ali ocupando aquele mesmo lugar, porém, eles vão ter essa dificuldade de dizer, isso aqui é assunto meu, isso aqui é assunto teu. Nessa situação, os planetas têm a sensação de que se perdem de si. Perdem suas características essenciais e se anulam. É um ângulo ambíguo. Quando os envolvidos se auxiliam, experimentam cumplicidade e fidelidade intensas, mas experimentam cumplicidade e fidelidade intensas. Sim, quando eles se auxiliam, quando eles entendem que sim, eles ocupam o mesmo lugar ali, eles estão naquele mesmo ponto, e, né, não há o que fazer sobre isso no sentido de não tem como essa Vênus e esse Netuno aqui de um mapa natal se separarem, eles sempre vão estar ali juntos. Então, eles precisam entender como se auxiliar estando nessa situação. E tem pontos muito positivos de uma conjunção, porque é realmente, assim, uma possibilidade daquele planeta entrar muito em contato com os assuntos do outro planeta e eles podem se mesclar de uma maneira extremamente criativa. A conjunção, ela é muito criativa. Mas, se agem de modo inconsciente, ficam com sensação de estagnação. Sempre há algo a ser descoberto numa conjunção. Potenciais a serem revelados, mas que não vêm à tona por um apego ao outro planeta. Tem esse ponto também. Então, os assuntos de um planeta, às vezes, aquele planeta ele vai ter um desafio a expressar aqueles assuntos, porque tem os assuntos do outro junto que podem entrar em conflito. Então, eles precisam aprender como unir, como mesclar os assuntos e criar uma maneira de expressar isso, e vai ser expresso de uma maneira muito junta.
Então, aqui uma Vênus e um Netuno, os assuntos da Vênus vão sair expressos com um tom netuniano e os assuntos de Netuno com um tom de Vênus. Não tem como isso. Se tentar separar, vai dar conflito, não vai ter como. Vai ser mesclado mesmo. Então, é um ângulo que muitas vezes se sente inseguro, dependente e possessivo, podendo soar como obsessivo e invasivo em relação ao outro. Então, sim, tem esse olhar de, né, quando a gente vê uma conjunção num mapa, de observar como que isso se manifesta. Porque às vezes um planeta pode anular o outro, ele estagna o outro, mas quando eles. Tá, não temos o que fazer, a gente vai ter que conseguir comunicar juntos aquilo que a gente quer. Não adianta. Eu quero falar uma coisa, o outro quer falar outra, ninguém se entende, ninguém fala nada, eles se paralisam. Quando eles entendem que sim, a gente quer comunicar, a gente tá no mesmo ponto, né? Então aqui, essa Vênus e esse Netuno a 22 graus de Sagitário. Ambos estão a 22 graus de Sagitário. Cada um tem a sua perspectiva, porque cada planeta tem a sua perspectiva, mas eles estão no mesmo ponto. Então, o que acontece quando eu junto a minha perspectiva com a do outro sobre o mesmo ponto e a gente expressa isso misturado? Então, sim, a conjunção ela é um potencial de criação muito forte, porque ela vai se expressar de uma maneira única. Única. É a união de pontos de vista sobre um mesmo ponto. São ângulos diferentes sobre a mesma situação, mas que eles são expressos unidos. Eles são expressos juntos, porque senão não funciona. Tá? Então, esse é o tom de uma conversa de conjunção entre os planetas. É isso.